de Peppa Pig adoram acompanhar as aventuras dessa porquinha fofa com os seus amigos. Mas já parou para pensar que o desenho tem alguns momentos bem assustadores? Alguns até deixam a gente pensando, isso é mesmo para crianças? Os humanos. Por exemplo, muita gente nem faz ideia, mas Peppa Pig pode ter sido inspirado no clássico livro A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Essa obra fala sobre uma revolta de animais contra humanos. Por este motivo, acredita-se que no mundo da Peppa, os humanos foram eliminados após uma grande guerra, permitindo que os animais tomassem o controle. No entanto, algumas evidências contradizem essa teoria. Em episódios específicos, vemos humanos aparecendo no desenho, como o Papai Noel e até a Rainha Elizabeth. Isso levanta várias perguntas. Será que existem mais humanos e eles estão escondidos? Ou apenas figuras importantes sobreviveram? Imagine viver em um mundo dominado por animais falantes. Isso seria, no mínimo, muito assustador, não acha? Nós poderíamos ser as presas e Peppa e seus amigos os caçadores. Sinistro! Vamos contar para você agora as 15 coisas mais aterrorizantes do mundo da Peppa. Então calça suas botas douradas e vem com a gente desvendar mais esse mistério envolvendo o incrível mundo dessa porquinha cor-de-rosa. SR Lobo. Você conhece a história do lobo mau que soprou as casas dos porquinhos até elas caírem? Pois é, parece que os criadores de Peppa Pig decidiram usar com essa ideia de maneira meio macabra. Na quinta temporada, o Papai Pig é contratado para projetar uma casa para o Senhor Lobo, um novo personagem no bairro. No episódio, um diálogo bizarro acontece. O Senhor Lobo, muito curioso, pergunta como a casa foi construída e até tenta soprá-la para testar sua força. Mas o Papai Pig logo corta as intenções do vizinho, afirmando que a casa da família é feita de tijolos e que ele não deve nem pensar em soprá-la. Mais assustador ainda é que essa obsessão não é exclusiva do Senhor Lobo. Sua esposa também parece muito interessada em saber sobre casas de palha e madeira. Será que esses lobos têm algo em mente além de amizade? Vegetais mutantes. O que você pensaria se encontrasse uma batata gigante que fala, anda e apresenta um programa de TV? Pois é exatamente isso que acontece no mundo da Peppa, com o Senhor Batata. Ok, podemos aceitar porcos falantes, mas vegetais mutantes? Isso é meio demais. Uma teoria diz que esses legumes são resultado de algum experimento bizarro. No episódio em que o Senhor Batata visita a cidade, ele insiste que todos comam mais vegetais. Será que ele está falando de comida normal? Ou está nos dando uma dica sobre seus amigos mutantes? É bem estranho, e se pensar muito, até perturbador. Será que esse é um aviso subliminar para as crianças? Origem. Agora vamos falar de uma das histórias mais bizarras por trás de Peppa Pig. Segundo rumores, o desenho pode ter sido inspirado em uma tragédia real. Há relatos de que os criadores se basearam na vida de uma menina inglesa chamada Peppa, que morava em uma fazenda de porcos em East Anglia. Ela acreditava ter uma amizade especial com os porcos, mas não sabia que os animais apenas esperavam a oportunidade certa para atacá-la. A história termina de forma trágica, com a menina sendo devorada pelos próprios amigos. Será que essa história assustadora foi o ponto de partida para o desenho? Seja como for, imaginar que uma tragédia assim poderia inspirar algo tão aparentemente inocente é no mínimo arrepiante. Imortal, chegou a hora de falar sobre a Madame Gazela, uma personagem que parece esconder um segredo muito sombrio. Muitos fãs acreditam que ela é uma vampira ou uma bruxa com o dom da imortalidade. E sabe o que é mais assustador? Há várias evidências que comprovam essa teoria. No episódio da festa de despedida da Madame Gazela, descobrimos que ela já deu aula para os pais de todas as crianças. Como isso é possível? Ela parece nunca envelhecer, diferente de outros personagens idosos, como o Vovô Pig. Outro detalhe curioso está no episódio da casa dela. A professora plantou um pinheiro que agora tem o tamanho de uma casa, algo que levaria décadas. E o mais assustador, ela menciona que os morcegos que vivem na árvore lembram seu antigo país, provavelmente a Transilvânia. Quantos anos será que a Madame Gazela tem? Prepare sua estaca de madeira e venha desvendar esse mistério com a gente. Se você, assim como a gente, acredita que a professora da Peppa tem muito mais anos de idade do que aparenta, comenta aqui embaixo imortal. Isere Raposo. Será que o Senhor Raposo é mesmo um simples comerciante? Ou ele tem um lado obscuro que o desenho tenta esconder? Algumas cenas levantam suspeitas de que ele não é tão honesto quanto aparenta. Um exemplo disso acontece no episódio em que ele leva todo o conteúdo da barraca da Emily sem pagar. Você leu certo, sem pagar nada! E não para por aí. Em outra cena,
o Fred revela que seu pai vende pedras embaladas em pacotes de 5. Isso mesmo, pedras! Dá até pra imaginar que o Sr. Raposo poderia estar negociando algo mais perigoso. Não parece uma atitude muito confiável, né? Essas atitudes suspeitas nos levam a refletir sobre o que mais pode estar escondido no universo de Peppa Pig. Afinal, se o Sr. Raposo já age assim, o que podemos esperar do Sr. Lobo? Será que o mundo da Peppa é tão inocente quanto parece? Predadores. Agora, uma dúvida que intriga muitos fãs. O que será que os animais carnívoros do universo de Peppa Pig comem? A questão ficou evidente no episódio do zoológico, quando Madame Gazela demonstrou um verdadeiro pavor ao se encontrar com o Senhor Leão. Afinal, leões são predadores naturais de gazelas, e isso traz à tona um mistério curioso. E o mais estranho é que no mesmo universo temos outros animais irracionais, como as galinhas da Vovó Pig, que claramente não falam. Será que elas servem como alimento para os animais carnívoros? Isso nos faz pensar sobre a hierarquia entre os personagens. Alguns são vistos como amigos, enquanto outros parecem simplesmente comida ou decoração, como vegetais e frutas que convivem tranquilamente com os personagens. Esquisito, não? Gêmea má Peppa Pig é conhecida como uma porquinha doce e alegre, mas há quem diga que ela tem um lado sombrio. Alguns fãs especulam que existe uma irmã gêmea maligna que toma o lugar da Peppa nos momentos mais egoístas e maldosos. Será que isso explica algumas atitudes dela? Um exemplo marcante foi quando George ficou doente e Peppa demonstrou total falta de empatia. Nem um pingo de preocupação. Outro momento polêmico foi quando Peppa desligou o telefone na cara da Suzy, só porque estava com inveja de que a amiga sabia assobiar. Fala sério! Isso não é atitude de uma verdadeira amiga? Ou será que Peppa não precisa de uma gêmea má? Talvez ela mesma já seja uma porquinha com tendências maldosas. Bom, isso fica para você decidir. Ah, e se você quer saber mais curiosidades sobre o universo de Peppa Pig, inscreva-se no canal que está na descrição, você vai adorar o conteúdo. Híbridos. Essa teoria vai deixar muita gente de cabelo em pé. E se os animais que vemos em Peppa Pig não forem realmente animais? No universo da Peppa, já vimos humanos interagindo com os personagens como se fossem todos iguais. Isso levanta uma teoria assustadora. E se os personagens forem, na verdade, seres humanos mutantes que adquiriram características de animais mamíferos? Parece estranho, pois, pense bem, essa ideia explicaria por que a maioria dos personagens no desenho são mamíferos, assim como os humanos pertencem ao mesmo grupo animal. Além disso, explicaria a quase total ausência de seres humanos no programa e o comportamento amigável de predadores como o Sr. Lobo e o Sr. Leão. Agora, imagine se um porco falante viesse te cumprimentar como se fosse uma pessoa. Você agiria normalmente ou sairia correndo? Difícil saber, né? Mas essa teoria sugere que o mundo da Peppa é uma grande comunidade de seres humanos modificados para se adaptarem a um ambiente diferente. Esquisito? Muito? Possível? Talvez. SR Crocodilo. E falando em personagens intrigantes, o mais assustador do episódio do zoológico não é o Sr. Leão, mas sim a Senhora Crocodilo. Isso porque, no universo de Peppa Pig, a maioria dos animais que falam são mamíferos. Mas a Senhora Crocodilo é uma exceção. Por quê? Ela parece ter uma posição de respeito na cidade, sendo responsável por cuidar dos animais no zoológico. Mas será que ela está lá apenas para proteger? Ou tem outros motivos ocultos? Afinal, crocodilos são predadores territoriais e solitários, o que levanta a suspeita de que ela pode estar escondendo uma comunidade inteira de répteis gigantes. E se, um dia, a Senhora Crocodilo precisar defender seu território de outro animal nada amigável? Isso nos deixa com mais perguntas do que respostas sobre seu papel no universo de Peppa. Solidão. Esse tema é mais curioso do que assustador, mas vale a pena destacar. O George, nosso pequeno irmãozinho que ama dinossauros, se comunica de um jeito diferente da maioria. Você já pensou por que ele gosta tanto dessas criaturas pré-históricas? Uma curiosidade interessante é que muitas pessoas do espectro autista têm fascínio por dinossauros. Embora os especialistas ainda não saibam ao certo o motivo, acredita-se que seja uma forma especial de lidar com a solidão. No universo da Peppa, ela está sempre rodeada de amigos e vivendo grandes aventuras. Porém, fica evidente que o George nem sempre recebe toda a atenção da irmã mais velha. Isso pode nos fazer refletir sobre como ele vive no mundinho dele, com seus interesses únicos e um amor imenso pelos seus brinquedos. A tartaruga. A Tedless, a tartaruga, pode parecer apenas um bichinho de estimação comum, mas suas atitudes são bem suspeitas. Mesmo sendo cuidada pela Sra. Hamster, a veterinária, Tedless tem o hábito de fugir sempre que pode. Isso levanta uma grande questão. O que está acontecendo na clínica da Sra. Hamster? Será que ela é uma péssima médica? Ou a tartaruga está fugindo por um motivo mais misterioso? É estranho pensar que Tedless, um animal que não fala,
Parece tão determinada em sair correndo. Afinal, será que a veterinária está fazendo algo errado? Ou será que Tedlis é apenas uma aventureira nata? Dona Coelha, já reparou na quantidade absurda de empregos que a Dona Coelha possui? Parece impossível que ela consiga dar conta de todos, considerando que o dia só tem 24 horas. Esse mistério gerou uma teoria curiosa. E se a Dona Coelha não for apenas uma? Sabemos que coelhos têm uma alta taxa de reprodução. Então, quem garante que não existem várias Donas Coelhas trabalhando juntas, fingindo ser uma só? Se for verdade, talvez elas tenham formado um exército secreto que controla o comércio local. Afinal, seria mesmo por dinheiro ou há algo mais por trás disso? Essa dúvida deixa a gente pensando. S.R. Touro, o Senhor Touro, atualmente casado com a Senhora Vaca, tem um passado que deixou muitos fãs intrigados. Antes de formar uma família, ele fazia algo bem estranho. Participava de reuniões de pais, mesmo sem ter filhos. E não para por aí. Ele também jogava no time de futebol dos pais. Por que ele se envolvia em atividades voltadas para famílias, sendo que ele claramente não fazia parte desse grupo na época? Essa dúvida gerou diversas teorias entre os fãs, mas até agora, nenhuma explicação oficial foi dada. Quatro Olhos Peppa Pig é um desenho em 2D, mas existe um detalhe no design dos personagens que chega a ser bizarro. Sempre que os personagens viram o rosto, é possível ver os dois olhos do mesmo lado da cabeça. Como isso é possível? A única explicação lógica seria que todos os personagens têm, na verdade, 4 olhos, 2 de cada lado. Mesmo sendo um desenho infantil com um estilo simples, esse detalhe causa estranheza. Imagine só como seria a aparência real de uma porquinha como a Peppa com 4 olhos. Assustador, não é? Apesar dessas coisas estranhas, Peppa Pig continua sendo um desenho incrível que conquista o coração de muita gente. Se você é fã da porquinha mais famosa do mundo, temos vários outros vídeos sobre ela para você curtir. Aqui estão mais 2 conteúdos que você vai adorar assistir. Nos vemos no próximo vídeo!